Nunca visualizei o pior cenário. Isso de todo. Eu acho que o risco na minha pessoa vem já na minha essência. Hoje ser empresário é um risco todos os dias. Diogo, vamos falar de outra coisa. Vamos falar de risco. E para começar aqui a converseta, vou relembrar uma conversa que nós tivemos, que foi quando eu te comecei a falar sobre bolsa. E tu taxativamente me disseste: eu não acredito em ganhos sem ser a trabalhar. Foi mais ou menos assim. Mas por outro lado, e já mudou a tua perspectiva também nesse assunto, mas por outro lado, és uma pessoa que não é aversa ao risco, tanto na compra da unidade de Armamar, como nos novos investimentos que estás a fazer. O risco para ti, às vezes parece que nem é calculado, simplesmente atiras-te de cabeça. Explica-nos como é que tu lidas com o risco, se pensas no risco, se não pensas, se é uma coisa natural tua, vamos de cabeça. Tenta explicar aqui mais ou menos a tua ideia sobre o risco. Porque o risco não se pode dizer que uma coisa é arriscada ou não é arriscada. O risco mede-se perante a pessoa que está a correr o risco. Porque eu posso fazer uma operação ou criar um negócio que não é nada arriscado na minha perspectiva, mas que noutra perspectiva pode ser muito arriscado. Portanto, é uma questão pessoal e eu gostava de explorar essa tua visão pessoal do risco. Assim, eu acho que o risco na minha pessoa vem já na minha essência. Eu acho que aprendi em viver a vida a ter riscos na minha vida. E por isso a mim é natural. Logicamente, ao mundo tão instável como temos, que não sabemos o dia da manhã e nem sabemos o que é que nos pode vir a acontecer. Mas para mim o risco é calculado. Logicamente temos de ter os nossos cálculos, temos de ter a nossa previsão, temos de ter uma previsão com base na potencialidade com clientes que temos e que poderemos vir a potenciar mais. Mas para mim o risco não consigo explicar, é quase como quem joga a bola. As pessoas que conseguem tratar bem uma bola dentro de campo, eu acredito que há muito trabalho, como nós também temos, mas também já vem uma parte na essência delas, é a naturalidade delas. Umas têm inclinações para umas coisas, outras para outras. E sempre, como tu disseste no início da introdução, sempre interpretei para mim que o risco tinha que ser aliado sempre com o trabalho. Aquela parte do dinheiro fácil vou-me assimilando cada vez mais que também é uma possibilidade, mas não deixando de dizer que para mim uma coisa só é sustentada tendo a outra. Não consigo ver-me a trabalhar com o dinheiro fácil ou a trabalhar só para a bolsa, e não estou a pôr em causa ninguém que goste dessa forma de viver, mas é a minha forma de viver. Mas no geral quem é empresário não separando a bolsa e não separando nenhum investimento, também sou cada vez mais adepto de termos investimentos um investimento principal, mas ter alguns investimentos diversificados, porque se um tiver alguma dificuldade, para podermos com outros sustentar aquilo que é a nossa perspectiva de vida e também assumimos todas as responsabilidades que temos e de tudo, honramos os compromissos com toda a gente. Vou pegar aqui num exemplo específico. Quando compraste a unidade de Armamar, visualizaste o pior cenário? Nunca visualizei o pior cenário. Isso de todo. Porque, lá está, aí dizer-te concretamente que nós vínhamos habituados num trabalho completamente diferente. O nosso hábito da empresa, a nossa primeira empresa não tinha grandes dívidas à banca. Trabalhávamos com dinheiro e de um dia para o outro, que foi mesmo assim, que passamos a trabalhar com dinheiro próprio para ter dinheiro gerido com a banca como nosso parceiro. Isso nunca foi calculado. Isso foi aprendido desde que foi a aquisição da unidade de Armamar. Ou seja, nessa altura não havia risco porque havia desconhecimento. Não, exatamente. E também não fomos, digamos, eu vou dizer que não fomos bem assessorados, mas também não fomos preocupados em procurar essa perspectiva, porque também, na verdade, na nossa filosofia de família, nunca pensamos que ia correr mal. Que poderia ter corrido mal, mas nunca foi pensado. Então nunca foi hipótese, ou foi
ou foi pensado, e se correr mal, como é que saímos desta? Nunca foi pensado. Esteve perto de correr mal? Teve perto de correr mal. Como é que te sentiste nessa altura? Isso, nem eu sei bem explicar. Eu acho que não tinha sentimentos naquela altura, tinha era frieza para ver o que era mais correto para tentar com que aquilo não caísse. Mas senti-me que se pudesse voltar atrás não voltaria a fazer o que tinha feito na aquisição da empresa da Armamar, naquele momento. Mas naquele momento também não conseguia sair. Não conseguia sair. Então só temos que fazer uma coisa, que é aquilo que eu disse, e já... A melhor forma que temos que fazer é simplificarmos e não complicarmos e ver qual é o caminho melhor dentro daquilo que estamos a viver naquele momento. E acho que isso é para todos nós, aquilo que apanhamos, quer seja pessoalmente ou profissionalmente. É também um risco investir numa zona, eu não diria desfavorecida, porque o que eu acho até a principal dificuldade são acessibilidades e tempo e encontrar pessoas para construir equipas. É também um risco a localização geográfica? Também existe um risco, porque hoje em dia a sociedade, as pessoas, como nós todos, gostávamos de estar perto de tudo, gostávamos de estar perto de um shopping, gostávamos de estar perto de cinema, gostávamos de estar perto de que a 5 minutos estamos em todo lado, mas também acho que onde nós temos as fábricas, também temos uma particularidade e uma diferença, é que as pessoas que estão connosco querem estar ali, somos mais resilientes, somos mais focadas naquilo que queremos para as nossas vidas, e aquilo, eu vou dizer que é o mito, aquele mito de proximidade também acho que está um pouco diferente, pelo menos na minha opinião, que eu vou às grandes cidades e cada vez mais para se fazer 5 km, mesmo estando perto, já se demora às vezes 30 minutos, por isso os 30 minutos que estão alocados a fazer 5 km no para e arranca, também podemos fazer os 30 minutos a fazer 30 km para irmos para a nossa casa, e é um pouco mais distante, mas na verdade estamos perto igual pelo tempo. Achas que acaba por ser uma mais-valia, tanto tu como os teus colaboradores sentirem-se na sua zona de conforto, que normalmente é a nossa terrinha, não é? Achas que isso pode ajudar até a fazer com que as pessoas fiquem mais tempo ou se estabeleçam? Eu acho que viver nas nossas terrinhas hoje é qualidade de vida. E quem perceber isso não vai querer mudar. Vai querer organizar as suas vidas para dizer assim, tenho que ir a esta cidade um dia e planear a vida do fim de semana ou um dia da semana, como seja, até porque nós temos horários que nos permitam isso para os nossos colaboradores, mas eu viver no interior, que no nosso caso eu também vivo, acho que é qualidade de vida. E isso faz com que as pessoas se motivem, aquelas que pensam dessa mesma forma. Como é que geres a questão do interior, tanto no negócio e como na família? Porque eu tenho o meu filho no futebol e sei que saio 2 minutos antes do treino de casa para deixar no futebol. Num meio mais pequeno, isto já não é uma questão de risco, não é? Mas é uma questão da organização, mas é sempre mais difícil. Ou seja, é mais tempo que tens que gastar em deslocações, em organização, em tudo, não é? No meu caso pessoal este ano sim, mas até agora também, eu só quando cheguei a casa, já o meu filho estava em casa e já tinha ido aos treinos e só tinha que me preocupar ao fim de semana de o acompanhar nos jogos. Este ano é que mudou, que está noutra região e acaba por ser mais distante, mas até agora também há essas proximidades, se calhar até mais que nas cidades, para que os filhos joguem futebol e que possam usufruir das mesmas condições futebolísticas que as grandes cidades também têm. Talvez não tenhamos tantas atividades para a malta jovem, porque nem toda a gente gosta de futebol. Aí sim, é uma dificuldade que temos e que sem mais pessoas não conseguimos fazê-lo. E por isso é que eu acredito muito no interior e que acredito que nós, enquanto empresa, temos que ajudar com que o interior não caia mais e que possa vir a superar, para que possamos também ter essas condições daqui a 10 anos ou assim quando o tempo permitir, porque acho que é importante. Acabando aqui a conversa do risco, qual é o risco de os problemas ou os desafios das empresas serem um risco para a vida familiar?
Eu acho que hoje ser empresário é um risco todos os dias, seja familiar, seja com quem está à nossa volta a trabalhar connosco. E que não depende só da minha família, mas depende além da minha, de todas as famílias que trabalham connosco. Porque o mundo é tão global hoje que o que hoje estamos a direcionar-nos de uma forma com verdade, amanhã já pode não ser uma verdade e ter outras realidades. E nós temos que nos adaptar a isso para que o risco seja diminuído. Eu não sei o que é que é. Não sei se essa era a pergunta que queria. Achas que o facto da Joana, que é a tua esposa, trabalhar contigo ajuda ou dificulta? Eu acho que uma das grandes alavancas que nos tem vindo a dar nos últimos anos, e quando digo os últimos anos, talvez os últimos 5 anos, ajuda muito porque acabamos por perceber muita coisa em conjunto, sofrer das mesmas dores, cada um de nós reage à sua maneira, mas também facilita muito e é muito gratificante quando esses problemas são resolvidos e quando chegamos e dizemos mais um tema separado, mais um problema a menos. Como é que achas que seria se ela tivesse uma vida paralela, ou seja, se tivesse um trabalho no outro lado qualquer, das 9 às 5 e chegasse a casa com a cabeça limpa? Como é que achas que seria esse cenário? É difícil responder a essa pergunta porque eu não vivenciei uma vida assim para poder comparar. Mas acredito, ou eu ou ela, que tivéssemos essa vida que fosse menos compreendida por essa pessoa que tivesse esse horário, porque é difícil compreender o tempo fora que estamos de casa, a exigência que nos ocupa todos os dias de domingo a domingo, mas não consigo responder concretamente. E nem só o tempo, não é? A disponibilidade mental, porque há dias que chegas a casa sem disponibilidade para abrir a boca ou para... Não é? Há dias desses também. Portanto, isso do outro lado, se não compreendesse, era bastante mais complicado. E aqui sofremos os dois. Há de haver dias que é ela, há outros dias que sou eu. Ou seja, uns dias é a Joana, outras vezes é o Diogo. Pronto, em casa. E temos que ter a gestão familiar também para garantir, e os nossos filhos também têm que ser naturalmente compreensivos também nesses dias, que é um trabalho que também não é fácil. Última pergunta do risco. Última pergunta. Achas que a tua perspectiva de risco mudou com estes anos de crescimento? Ou seja, se tivesses que tomar agora uma decisão mais arriscada, pensarias diferente? Tinhas mais cautela? Como é que achas que... qual é a diferença de lidar com o risco há 10 anos atrás e agora? Hoje é muito mais calculado. Hoje também temos uma equipa e tenho pessoas ao meu lado que me ajudam naquilo que não tinha na altura, porque não me vislumbrava isso, mas hoje para assumirmos qualquer investimento, seja ele, estamos a falar de alguns valores significativos, seja a compra de uma máquina, seja agora a aquisição que tivemos dos carros, entre outras, há sempre uma análise de risco interna, uma análise de como é que é mais viável para nós o investimento. Hoje é tudo muito mais calculado. Mesmo que amanhã corra alguma coisa que não tão bem, pelo menos tivemos a medição do risco. Não, ok, não. Obrigado. Obrigado.